grande honra estar aqui mediando o painel com tão ilustres pessoas da sociedade, né? Igor Sardinha, secretário Sardinha, consultor Mauro Destre, professor Mauro Destre, subsecretário Daniel Lamassa, secretário Leonardo Soares, com a satisfação de estar ouvindo, participando, presidente Olavo Loleto, esperamos poder trabalhar juntos aí no desenvolvimento da tecnologia da região aí de Maricá, do leste fluminense. Eu sou membro da Rede PetroRio, sou fundador da empresa ETM. O nosso negócio na ETM é tecnologia, é conhecimento. E isso me dá uma grande satisfação estar introduzindo esse painel. O painel vai ser organizado assim, é um painel onde nós vamos falar aqui do desenvolvimento econômico e sustentável de Maricá, né? E quais são as oportunidades no setor de petróleo e gás e também nas energias renováveis do leste fluminense. O painel vai ser organizado da seguinte forma. Eu vou pedir aos panelistas que façam uma abertura, né? uma palavra inicial aí de cada um de vocês, faz um bate-bola. Depois eu vou fazer algumas provocações para cada um de vocês em relação ao tema, né? E depois a gente finaliza aí com as considerações finais, né? Então, para fazer as considerações iniciais, eu convido o Igor Sardinha, para o secretário, por favor, quais são as suas considerações finais em relação a esse grande desafio aí para o leste fluminense. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Queria, antes de mais nada, parabenizar a Rede PetroRio pela iniciativa, agradecer pela oportunidade dada ao município de Maricá para eu, enquanto secretário de Desenvolvimento, o Olavo, enquanto presidente da Codemate, possa dialogar com toda a rede, com toda a cadeia de serviços de petróleo e gás, uma cadeia de petróleo e gás que, a partir do pré-sal, insere alguns novos atores dentro desse jogo, principalmente aqui no leste fluminense e, em especial, Maricá, que estrategicamente aqui está de frente aos principais campos hoje existentes aqui do pré-sal. Alguns números são importantes serem reforçados, apesar de serem números já tão conhecidos por parte de todos, mas hoje o pré-sal representa algo em torno de 66% da produção de petróleo do país, em especial o campo de Lula, e ainda com um potencial gigante de outros campos, como de Búzios, etc. Enfim, o que insere Maricá de maneira muito já protagonista na questão como recebedora de royalties. Maricá hoje já se coloca numa posição de liderança na questão desse recebimento, mas Maricá trabalha para ser muito mais do que petrorrentista. Não queremos somente receber recursos oriundos da exploração. Maricá trabalha de maneira firme, planejada, inteligente, para que cada vez mais seja uma cidade apta a receber todo e qualquer investimento do setor de óleo e gás. E, para isso, a gente vem aqui, tanto o governo fazendo a sua parte com alguns investimentos, como também o governo dialogando de muito perto com outros investimentos não públicos, mas da iniciativa privada, mas que irão contribuir por demais na consolidação da cidade como uma cidade cada vez mais preparada para receber tais investimentos. No que diz respeito aos investimentos feitos pela cidade, já foi falado aqui de maneira superficial, temos a questão do aeroporto. A gente hoje aqui, tem um aeroporto já preparado, modelado, estruturado e planejado para atender, em especial, a indústria offshore. Então, ele é estrategicamente posicionado a 200 quilômetros dos principais campos produtores, o que já essa distância
que é menor de qualquer outro ponto da nossa costa, já é um ponto muito importante para se tornar atrativo para o setor de serviços. E o aeroporto que, como foi bem falado aí, por quem já o visitou e já o conheceu, é um aeroporto que passou por um investimento muito grande e está preparado para atender. A gente tem, em paralelo, para além da questão do aeroporto, a gente não pode deixar aqui de falar sobre o terminal portuário de Ponta Negra. Esse já é um investimento privado, mas um investimento que, apesar de estar tão atrasado no seu cronograma, já que, infelizmente, o processo de licenciamento foi judicializado, e aí tudo que envolve justiça no nosso país, infelizmente, acaba se transformando numa grande novela. A gente que acompanha essa novela muito de perto, a gente está cada dia mais certo, mais convicto, que é questão de tempo, de muito curto tempo, da gente vencer essa etapa, ver esse processo de judicialização se findando, ver o processo de licenciamento sendo concluído, e para isso a gente vem mantendo conversas importantes com o governador Cláudio Castro, com o secretário Leonardo, com o Nicola da Casa Civil, onde a gente tem a certeza de que o governo do Estado entende e tem a percepção de quão importante é para a economia, não só de Maricá, do leste fluminense, mas do Estado do Rio de Janeiro, os investimentos do terminal portuário de Ponta Negra, que é um porto onde terá como principal missão a questão da tancagem de óleo e de gás. O projeto do Porto nasce um projeto muito maior do que isso, mas depois ele é enxugado, ele é readequado, e hoje o projeto do terminal portuário de Ponta Negra ele tem como principal característica a questão da tancagem de óleo e de gás. Lembrando que a Rota 3 do gás da Petrobras, ela adentra o eixo terrestre exatamente na área de Maricá, aonde futuramente será o terminal portuário de Ponta Negra, para depois seguir o seu caminho, o seu fluxo para a UPGN de Itaboraí. Ou seja, somando a questão de já termos um aeroporto pronto e em execução, serviço em execução, um terminal portuário de Ponta Negra que já aparece no cenário como algo cada vez mais provável, com a proximidade com a UPGN de Itaboraí, com a Rota 3 adentrando o eixo terrestre em Maricá, somando a isso com a criação de um parque industrial e tecnológico na cidade de Maricá, onde a gente vai posicionar esse parque exatamente na retroárea do porto, a gente acredita que a gente vai conseguir, num curto espaço de tempo, a gente transformar Maricá numa cidade que consegue preencher todos os requisitos necessários para que o investidor aqui chegue e se apresente. Então, para isso a gente trabalha diuturnamente. Já temos aqui na cidade, até para dar suporte a algumas atividades secundárias que são importantes para esse setor industrial e de serviços. A gente já tem outros programas em execução, e eu aqui, para citar um deles, eu cito, por exemplo, o programa Fomenta Maricá, onde nós utilizamos parte do Fundo Soberano de Maricá para a gente ofertar crédito ao setor produtivo da cidade, que queira aqui investir, que queira aqui fazer aporte, ele pode vir dialogar junto na Secretaria de Desenvolvimento, que nós aqui, numa parceria, inclusive, com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, com a GRIO, que foi a operadora de crédito contratada por Maricá para fazer a gestão do programa, a gente aqui dá aportes importantes para os mais variados tamanhos de negócio, para que o cidadão aqui também estruture a sua atividade. Então, só para dar um exemplo,
a gente tem a mais plena convicção que o aeroporto de Maricá, por exemplo, ele se transformando num grande aí centro de operações e, consequentemente, isso vai gerar uma necessidade, por exemplo, de um setor hoteleiro que venha, por exemplo, a abraçar essa quantidade de profissionais que vão estar ali passando. Nós já temos política estruturada para que a gente aqui dê suporte para os hoje pequenos hotéis, ou hoje um investidor que queira fazer um hotel, que tenha o apoio da Prefeitura de Maricá com crédito facilitado, algo não encontrado em qualquer banco ou instituição, para que a gente facilite, para que a gente torne ainda mais atrativo e possível todo esse ambiente de negócio. Então, assim, como o tempo já está avançando, eu queria só pontuar todas essas questões, reforçar. Vamos voltar a esse assunto já. Claro, estamos aqui à disposição. Nós vamos fazer as considerações iniciais. Eu pediria para os panelistas que a gente vai depois ter uma segunda etapa, onde a gente vai dar umas provocações aí para você estender um pouco mais, ok? Vou passar agora para o professor Mauro Destre, para fazer suas considerações iniciais. Mauro, desenvolvimento econômico sustentável de Maricá. Cadê o Mauro? Está conectado? Será que ele perdeu a conexão? Então, vamos dar continuidade com o Daniel. Daniel, suas considerações iniciais, por favor, subsecretário de Energia. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao presidente Carlos Eduardo, a Rede Petro, Elisângela, ao presidente Olavo, aos meus amigos aqui, Igor Sardinha, Mário Destre, ao Marcelo Acorce, o senhor, e também ao Renato Regazzi. Gostaria de agradecer a Rede Petro Rio para nos convidar. E só pegando um pouco do que já foi falado pelo o secretário Leonardo Soares e também pelo secretário Igor Sardinha, hoje em dia o Rota 3 já é uma realidade. Então, o gás vai chegar aqui no estado do Rio de Janeiro. O Maricá, por ser um município que faz fronteira com Itaboraí, vai sofrer toda essa influência do Gaslub. Então, igual o Igor Sardinha já falou, nós precisamos criar setores de serviços para poder usufruir desse gás, porque nós queremos, como governo, deixar esse gás aqui no estado do Rio de Janeiro. Se ele sai, a gente não recebe o ICMS, o município não vai receber o ISS. Então, todas as nossas ações são para deixar esse gás aqui no Rio de Janeiro. O espaço Gaslub, eles vão chegar a 21 milhões de metros cúbicos de gás por dia pela Rota 3, e isso consegue atrair várias indústrias. E com essas várias indústrias, consegue atrair toda uma rede de serviços. E, além disso, o aeroporto, igual o secretário Igor Sardinha já mencionou, ele faz um apoio offshore para a Bacia de Santos, que também é super importante, porque consegue trazer para o Rio de Janeiro toda essa cadeia de suplemento para a cadeia do petróleo. E, além disso, na parte de energias renováveis, nós aqui do governo, da secretaria, nós estamos com um projeto para uma interface junto às prefeituras, para implementar políticas públicas para geração desenvolvida através de energia solar. Isso é um projeto incipiente, mas que nós vamos fazer um roadshow pelo estado, indo a todos os municípios e prefeituras, para fomentar a energia solar no estado. E falei rapidamente, porque igual o senhor Marcelo Acorce pediu, e gostaria de passar a palavra para o Destre, se ele já entrou. A gente está tentando contato com o Destre. Enquanto isso, a gente vai dar andamento. Eu faria aí uma provocação para o secretário Sardinha. Sardinha, Maricá, a região de Maricá é como se fosse um santuário ecológico, né? São lagoas, né? Mangues, praia, montanhas, né? Eu não vou dizer um ambiente frágil, mas é um ambiente delicado, vamos dizer assim, né? E
Como é que vocês enxergam isso? Nós estamos aí diante de uma situação onde a gente pretende desdobrar toda uma cadeia produtiva cuja a origem é o gás natural, né? O gás natural ele não é só para gerar energia, não é só para queimar no fogão das casas das pessoas e para esquentar seu chuveiro. O gás natural é muito mais do que isso, né? Ele é um insumo assim riquíssimo que pode se desdobrar em uma série. Agora, por outro lado, são indústrias que têm que ter extremo cuidado com o meio ambiente, né? Então, a provocação que eu faço é isso. Como é que o Maricá está enxergando essa questão? Não sei se seria contradição, não é a palavra, mas esse balanço entre o desenvolvimento e a preservação ambiental. Olha, o mundo hoje discute uma transição e caminha para uma transição energética menos poluente, mais sustentável. E aqui em Maricá, a gente, dentro desse contexto, a gente também trabalha de maneira muito clara na tentativa de fomentar, de construir alternativas muito mais seguras e ambientalmente responsáveis. Mas a gente acredita que dentro de toda essa lógica e dessa cadeia hoje existente, apesar de inúmeros cuidados terem que ser tomados, a gente acredita que dá para a gente compatibilizar as coisas com responsabilidade. A gente acredita que uma coisa é a gente construir desenvolvimento sustentável e a outra coisa é a gente, às vezes, confundir. Existem alguns atores que, às vezes, confundem a questão do desenvolvimento sustentável com a questão de você ser preservacionista, ou seja, de você querer manter as coisas intocadas. E, na realidade, o que se mantém intocado não gera também emprego, oportunidade, e o ser humano é parte também desse meio ambiente. Ele ter acesso a trabalho, a serviços, é também muito importante. Eu acho que o papel de Maricá é compatibilizar tudo isso, mas não perder o bonde da história. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente vai se aproveitar da questão do gás para tentar consolidar um parque industrial, como você bem mesmo colocou, é um número gigante de segmentos da indústria que tem o gás como principal matéria-prima, e a gente estando posicionado e com toda essa logística aqui que eu já disse, a gente tem condição de atrair essas indústrias para cá, gerar receita e emprego no estado do Rio de Janeiro. A gente vai fazer isso de maneira responsável e também fomentando outras gerações de energia, de tecnologia. Só para te dar um exemplo, nós aqui, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma iniciativa aproveitando o fato de termos uma empresa pública de transporte aqui em Maricá. Aqui em Maricá a gente tem o programa da tarifa zero na passagem do ônibus, e ele é feito através de uma empresa pública de transporte. Nós vamos aproveitar o fato de termos uma empresa pública e nós vamos iniciar um processo de limpeza da nossa frota, que a nossa frota passe paulatinamente a ser menos poluente. E como que a gente vai fazer isso? Nós, em parceria, junto com a FRJ, que já desenvolveu lá no seu parque, lá na COP, um ônibus movido a hidrogênio e eletricidade, só que ainda está em intramuros, ainda não foi dada escala comercial a esses ônibus. Nós vamos fazer isso através de Maricá. Nós estamos construindo toda a base para que não só a gente tenha ônibus movido a hidrogênio e eletricidade na nossa frota, mas que ele seja produzido aqui, que a linha de montagem seja em Maricá, num mercado onde isso, além de ter sustentabilidade ambiental, tem sustentabilidade econômica, porque é um caminho que o mundo vai seguir. A Ford, a General Motors, semana passada, disse que ela almeja, em 2035, não estar mais produzindo veículos poluentes, vai ser tudo de energia renovável. Então, a gente vai se inserir dentro dessa lógica
criando aqui um novo arranjo produtivo local, com energia limpa, mas, para isso, a gente utilizando os recursos hoje do royalties do petróleo. Então, a gente consegue compatibilizar essas duas coisas. Excelente iniciativa. Então, eu vejo assim, a Maricá tem uma vocação muito mais, né, de concentrar empresas de alta tecnologia, né? Então, nesse ponto tem a questão do desenvolvimento da educação, do treinamento, de empresas de alto nível, alta capacitação tecnológica, né? Polos de pesquisa e desenvolvimento, indústrias pouco poluentes, né? E deixar para um ambiente um pouco mais afastado dessa região mais vulnerável, talvez essas indústrias mais pesadas e mais, digamos assim, sujas, né? Vamos dizer assim, né? Então, como é o caso do Comperj, que está numa região ali bastante... Não que não seja lá o Comperj uma região também que não deva ter cuidado, né, ambiental, mas não é uma região de um meio ambiente tão vulnerável como é o caso aí das lagoas oceânicas e etc. Eu vou passar agora... O Mauro já entrou aí, não? Ele já está na sala. Ô, Mauro, suas considerações, por favor. Espero que esteja tudo bem com você. Tá tudo bem. Eu estou na estrada. Peço muito desculpa, mas eu tive que ir para uma reunião urgente aqui no Rio. Eu só estou aqui me apresentando para vocês me verem, mas eu vou tirar, inclusive, a câmera para poder melhorar, talvez fique mais estável, tá bom? Tá bom? Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Eu nem vou enumerar todos, mas secretário, Igor Sardinha, de Macaé, enfim. Pessoal, secretário, só para você ter uma ideia, no ano passado, no ano retrasado, a gente tem que descontar o ano 2020, quem sempre pensou no passado, mas no ano de 2019, eu fui solicitado a ajudar a escrever o regulamento da nova coordenação de óleo e gás que estava sendo criada para o Rio de Janeiro naquela época. Fizemos um arrazoado bem legal, quem me convidou foi o Rodrigo Otávio, você deve conhecer. Fizemos um arrazoado bem legal e logo depois o governador publicou, né, no Diário Oficial a criação da coordenação. A coordenação ficou acho que até agora ela está parada, mas eu já soube que há um movimento de botar essa coordenação para funcionar. Por que eu estou falando nessa coordenação para todos que estão aqui? Porque é a coordenação de óleo e gás do Rio de Janeiro. Então, trazendo o protagonismo, tentando trazer de volta o protagonismo da produção de óleo e gás para o Rio de Janeiro, tanto em Campos Maduros como para o pré-sal. Maricá hoje está com seu pré-sal, mas o pré-sal um dia será um pré-sal maduro, assim como existem os campos maduros na Bacia de Campos. Então, se Maricá hoje não se preparar com essa riqueza que vem sendo gerada, acredite, eu passei 30 anos em Macaé, fui gerente de ativos de produção, nós podemos vir a ter, num futuro próximo, 15, 20 anos, tá? A falta dessa riqueza gerada por essa participação governamental chamada royalty e que trará, acreditem, consequências bem danosas para o município, principalmente com relação a desemprego, aumento da pobreza, falta de infraestrutura e outras coisas a mais. Então, isso tem que ser pensado para todo o Rio de Janeiro. E essa Secretaria de Óleo e Gás, ela do jeito que nós preparamos essa secretaria, essa coordenação, perdão, só para todos entenderem, ela iria desde aspectos de preparação de portos, estaleiros, terminais, para receber comissionamento de novas unidades. E quando a gente fala de comissionamento de novas unidades, nós temos que lembrar que existem os programas exploratórios mínimos de vários campos, várias concessões que já foram vendidas em leilões da ANP, que sequer começaram. Então, haverá embarcações para sísmica, haverá sondas que chegarão e precisarão fazer manutenção, haverá o comissionamento e integração de novas plataformas
provavelmente algumas já estão sendo construídas lá fora, mas quando chega no Brasil, elas têm que serem comissionadas, a instalação dela, para só depois ela ir para a área. Existe as revitalizações dos campos maduros com a chegada de várias operadoras independentes. Quem não assim, quem é novo como eu, contemporâneo da minha juventude, vai lembrar que em 1997, na quebra começou a falhar. do monopólio estatal, nós tínhamos uma operadora, são 37 operadoras produzindo, e já são 45 inscritas na ANP. Onde elas vão instalar suas bases? Aonde é que aporta os seus PLSVs, os seus HTS, todos os seus barcos de apoio? Então, o Rio de Janeiro pode e deve ser protagonista. O Mauro está na estrada, então complicou. Acho que ele está fora do sinal aí. Bom, enquanto a gente aguarda o Mauro, se ele consegue fazer um novo contato, eu vou passar então para o Daniel. Mais uma provocação aí. Deixa eu ver aqui, eu separei aqui para... Daniel, a provocação é a seguinte. O Rio de Janeiro está recebendo, no mínimo 3 rotas, podendo receber mais 4, 5, mais 2 ou 3, completando aí 4 ou 5 rotas de recebimento de hidrocarbonetos aí da plataforma continental, né? E Macaé recebe por Tecabiúnas, recebe lá por... na verdade, recebe a Rota 1, lá por São Paulo, a Rota 2 lá a Rota 2 em Macaé e a Rota 3 aqui, e a gente deve receber mais algumas, né? Dependendo aí do desenvolvimento. Inclusive, Macaé concorre para mais uma rota. E lá em Macaé tem projeto de... Já perdi a conta de ter quantas termoelétricas vão ser feitas em Macaé. No Açu tem mais também várias termoelétricas. Nós estamos falando aqui de perto de uma Itaipu, né? Aqui no Rio de Janeiro, de gás, né? Então, a provocação é a seguinte: é só geração de energia, o gás? Quer dizer, o marco regulatório do gás que está sendo aprovado no Congresso, ele é suficiente? Ou seria o caso da gente criar, né? O Rio de Janeiro está se tornando um emirado de gás, né? Um Catar da vida, né? É suficiente a regulamentação que existe hoje, a estrutura que foi montada para esse desenvolvimento? Ou seria um caso da gente criar, a exemplo do que o Mauro Destre participou lá e fomentou, a criação de um programa específico, um Progás, nos moldes do Promar, né? E nos moldes aí do programa de poços terrestres, que foram desenvolvidos aí para estimular a produção terrestre, né? Seria o caso da gente criar um programa que fosse propor medidas, né? Criar as condições, né? Para você aproveitar todo o potencial da cadeia produtiva que está ligado ao gás natural, né? A gente tem diversas possibilidades, produção de olefinas. O Brasil hoje importa etileno, o Brasil importa fertilizantes, né? O hidrogênio está chegando com força. Acabamos de ver aqui o exemplo do secretário que ele deu de transformar a frota de Maricá em hidrogênio. Ora, o hidrogênio pode ser produzido através do hidrogênio verde, mas ele pode ser produzido também através do gás. Embora, para ele se tornar ambientalmente aceitável, teria que ser associada a outras tecnologias mais avançadas, como captura, sequestro e armazenamento de carbono, né? Então, o armazenamento de energia pode ser feito através do hidrogênio, o armazenamento de energia pode ser feito através, né, de bateria,
o armazenamento de energia pode ser feito através de cavernas, de injeção em reservatórios depletados. Quer dizer, tem uma série de desdobramentos que a indústria do gás poderia ter. Seria o caso de pensar grande, né? Quer dizer, pensar mais alto e criar um programa que fosse, na verdade, não deixa de ser uma revitalização do gás, porque o gás, o que foi pensado lá para o Comperj era mais ou menos você usar o gás. Por exemplo, o Comperj hoje ele tá recebendo o gás, e o gás é uma mistura onde você tem metano, etano, propano, butano, etc. E propano, butano vira gás de cozinha, mas vai sobrar metano e etano. O metano, que é o gás natural, o etano ele é um insumo, excelente insumo para petroquímica, para produzir polietileno, para produzir plástico, né? E aí foi abandonada essa ideia, né? Não tem mais essa ideia. Quer dizer, o que tem que ser feito, né? Em termos de estrutura para fomentar, né? E dinamizar esse aproveitamento dessa riqueza, né? Para transformar o Rio de Janeiro realmente num emirado de gás. Ô, Marcelo, foram boas perguntas e eu vou tentar responder elas na ordem que foi perguntado. Primeiro, as rotas estão chegando aqui. Como eu falei, a Rota 3 já é uma realidade. Tem mais 3 rotas que podem chegar no Rio de Janeiro. Mas a parte principal para essas rotas chegarem é que quando as empresas de petróleo elas começam a fazer o planejamento dela para ver se vai reinjetar o gás ou vai trazer para a terra, são mais ou menos 3 anos. Porque tem que pedir o FPSO para vir, normalmente, por causa da realidade brasileira, infelizmente, o FPSO vem de fora. Então, nós aqui do governo já estamos começando a fazer estudos de áreas onde a gente pode implantar indústrias que seriam energointensivas de gás. Porque com esses estudos, a gente já consegue fazer uma demonstração para as produtoras que, olha, vamos ter demanda para o gás. Então, o gás vai vir. Tá? Quanto ao GasLub, nós, juntamente com a Codim, nós já estamos estudando. O GasLub, eles são quase 4.000 campos de futebol, o tamanho dele. E existem mais de 1.000 campos de futebol que a Petrobras já licenciou ambientalmente. Então, nós aqui do governo já estamos fazendo conversas para a gente ver se a gente consegue colocar indústrias ali no GasLub, porque a UPGN já vai ficar pronta no final desse ano. Vai ser a maior UPGN do Brasil. E essa UPGN vai tratar esse gás. E esse gás depois pode ter várias finalidades. Já indo para a sua segunda pergunta. Essas finalidades, igual o senhor falou, pode colocar uma fábrica de fertilizantes que o Brasil precisa, porque hoje importa quase 90%, se não a sua totalidade toda. Pode colocar petroquímicas. Pode colocar um projeto que está sendo muito interessante, que a gente está fazendo aqui no governo, é sobre fomentar mais ainda o GNV, principalmente para veículos pesados. Voltando um pouco com o que o Igor Sardinha falou, sobre que eles estão fazendo uma limpeza de frota, aqui no estado a gente também quer fazer, só que com GNV. E, mais para frente, com GNL. Tá? Isso, o GNV, ele pode ser ele pode ser uma âncora muito grande para esse gás vir para cá. Existem já projetos no Nordeste sobre corredores azuis, que são corredores onde existem toda uma cadeia de postos de GNL, e a gente quer implementar aqui no Rio de Janeiro também, para poder usar esse GNV, e principalmente para já utilizar a rede, já é capilarizada, a rede da concessionária aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente consegue usar essa rede para a gente colocar o gás no estado quase todo. Então, a gente quer poder colocar GNV, poder colocar no GasLub, junto com o PGN, fábricas de fertilizantes, petroquímicas, e por que não termoelétricas também, igual o senhor falou. Já tem muitos projetos de termoelétricas na região de Macaé, no Porto de Açu, e a gente também está vendo projetos, já existem projetos que precisam de viabilidade, nós estamos tratando aqui dentro, por que não, ali na área do GasLub, né? E quanto à questão do hidrogênio, eu concordo que o hidrogênio verde, hoje em dia, é uma tecnologia muito cara. Ela só deve estar madura por volta de 2030, mas tem que começar agora. Por que não o hidrogênio azul, igual o senhor falou? O hidrogênio azul, ele usa o gás natural, mas precisa de um processo de captura de carbono. Essa é uma tecnologia que não é tão cara,
E hoje em dia, é igual antigamente você via com a tecnologia solar. Começava muito caro, mas os preços já estão caindo. E daqui a pouco o hidrogênio verde vai subir. Então, os preços ele vai fazer uma curva ali. Porque hoje em dia as empresas querem ser sustentáveis, elas querem poucas emissões. Então, a tecnologia do hidrogênio verde vai subir com a escala, mas hoje em dia o hidrogênio azul já é uma realidade. O governo aqui do Rio de Janeiro já estamos estudando sobre hidrogênio, bem incipiente, mas já estamos estudando, tá? E então eu acho que isso realmente é uma tecnologia que a gente consegue fazer aqui dentro. Até abrindo portas aqui ao secretário Igor Sardinha para a gente conversar sobre isso. Já temos alguns estudos aqui dentro e podemos ajudar, vamos trabalhar juntos, porque isso é fantástico. É uma tecnologia que tem poucos lugares no mundo que tem. E o Rio de Janeiro, imagina o Rio de Janeiro sendo um precursor no Brasil. Isso é fantástico. E o senhor falou sobre se o PL do gás, tudo já é o suficiente. Hoje em dia, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ser o precursor com marco regulatório. Nós já temos aqui, pela Genersa, que é a agência reguladora do estado, nós já temos as figuras do consumidor livre, do autoprodutor, do autoimportador. Então, o Rio de Janeiro ele já já tem bastante experiência nessa parte. O GNV, a maior parte do GNV usado no Brasil é usado aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, com tudo isso que eu estou falando, podendo atrair essas indústrias, o GNV, por que não o hidrogênio, já com o marco regulatório enxuto, a gente consegue atrair esse gás para o Rio de Janeiro e vai ter demanda. Vai ter demanda. A oferta vai vir. A demanda a gente consegue. Agora, é lógico que demora uns 3 anos para a gente conseguir implantar uma indústria. Mas a demanda já vai começando a ser feita agora. Nós estamos aqui com o secretário Leonardo, estamos abrindo frentes para trazer as indústrias para cá. Nós queremos aqui, como a secretaria, poder ser um ponto focal para essas indústrias, para o governo. Quando essas indústrias vêm, elas vão falar, querem abrir uma termoelétrica, nós já estamos mapeando o estado para poder falar, olha, o gás pode chegar aqui já existe uma rede, aqui já existe uma rede de transmissão, porque isso também é super importante. Licenciamento, estamos conversando diretamente com a INEA, com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, o governo está bem ativo para trazer o gás para o Rio e deixar o gás no Rio, que é o mais importante. Ô, Mauro, você está de volta, né? Viu minha provocação? Ouvi sua provocação, sim. Mauro, a exemplo do Promar, para desenvolver a indústria do gás com todo o seu potencial, além da geração de energia, aproveitamento do gás, do etano, né, para gerar etileno, para vender etileno para a China, para vender polietileno para a China, para vender fertilizante em vez de comprar. Precisa de um progás, Mauro? Quando eu pensei no Remar, em outubro, era remar, né? Porque eu quis fazer até uma brincadeira de todo mundo remar para frente. Eu estava participando dos grupos de trabalho do IBP onde eu funciono e eu pensei nele, o pré-sal vai muito bem, obrigado. O Auchan virou o queridinho do Brasil com o REAT. Mas o pós-sal, os nossos campos, Marcelo, porque nós trabalhamos lá, desenvolvemos aquilo por mais de 30 anos, né? Os nossos meninos lá do pós-sal estão muito experientes já e precisam, eu nunca falo em incentivo, né, nem de participações governamentais, nem tributário, porque incentivo, mas é uma coisa minha, me remete a assistencialismo. E nenhuma operadora, nenhuma empresa precisa de assistencialismo. Precisa de adequação tributária ou de participação para ela poder desenvolver o seu melhor. Eu pelo menos penso assim. Então, quando eu pensei no Remar, eu apresentei primeiro para a ANP. E depois que eu fui ao secretário José Mauro, eu disse exatamente isso. Existe muita lacuna para adequar a produção no pós-sal, que pode fazer com que esse fator de recuperação, né, que hoje vai parar ali nos pífios 22%, 23%,
comparado com métricas internacionais de 38, 39, possa realmente ser alavancado. E uma das principais sugestões, e aí, Marcelo, eu estava rindo quando você estava falando, porque eu propus a ele o regás. Só que no meu era regás. Justamente porque você estava falando de termoelétrica em Macaé, são 10 previstas. No Porto do Açu, são 5 previstas. O TEPOR está prevendo trazer por ali, né, entrar por ali, pegar o Rota 3, que vai chegar no Compeg, e entrar por ali pelo TEPOR o gás de 2 Big Oil Companies. Eu não vou ficar falando aqui para não fazer propaganda de quem seriam elas. Então, alimentar esse parque de termoelétrico e alimentar, além do parque termoelétrico, com certeza, estamos vendo aqui o Daniel Lamassa falando, ele já deve estar pensando, cacete, 10 termoelétricas, eu vou meter um polo petroquímico ali do lado. Isso aí. Eu vou meter um linhão ali que vai alimentar todo o Rio de Janeiro e mais. Eu ainda vou ter energia sobrando para poder crédito. A termoelétrica não precisa do etano. Ela só precisa do metano. E o etano eu vou só ter o C5. Valiosíssimo. É isso, eu vou só ter o C5, paro por ali e depois vou embora. Nós estamos botando fogo no etano. Perfeito. E mais, a turbina tem gás... uma determinada Big Oil Company aí, tem uma determinada Big Oil Company que tem 15 milhões a 20 milhões ali de gás para produzir e não quer produzir, que não interessa para ela. Olha só, hein? Né? Então, é uma oportunidade de pegar esse gás com um preço bem melhor e jogar ele para a termoelétrica, meter no Leão e fazer o seu Rio de Janeiro ser um credor. Olha que coisa linda de energia. E uma das sugestões que eu... Ah, pena. O sinal dele caiu. A nossa telecomunicações, só mesmo com a 5G, né? Huawei. Só quando chegar a 5G. Tá bravo. Nem o 4G. Pessoal, a participação do Mauro é sempre riquíssima, né? Uma pena. Vamos ver se ele consegue recuperar o sinal dele, mas enquanto ele não está, a gente está chegando mais para o final aí, vamos um minutinho aí para cada um dos panelistas, para as considerações finais, começando aí pelo Sardinha. Um minutinho e meio aí, Sardinha, para a gente finalizar, que nosso tempo aqui está quase no final já. Eu queria mais uma vez parabenizar a Rede Petro pela iniciativa, na pessoa aí cumprimentando aí o Carlos Eduardo, cumprimento toda a Rede Petro, dizer que Maricá está sempre aqui à disposição para dialogar com a rede. A gente está aqui à disposição para a gente cada vez mais estar dialogando de maneira mais próxima. Dizer aqui na pessoa, cumprimentando aí o Daniel, o secretário já não está mais presente, mas falando aqui para o Daniel, para todo o conjunto do governo do Estado, também passando a mesma mensagem. A gente já vem dialogando de maneira muito, muito próxima, republicana do governo do Estado, e a gente acredita que com esse diálogo, a gente tem muito ainda a avançar, não muito pelos assuntos aqui tratados, mas muitos outros aí. Eu acredito que Maricá, conforme já falei, ela se prepara, até se aprendendo com erros de outros atores que já viveram esses ciclos do royalty, e a gente aprendendo com esses que erraram, a gente trabalha aqui de maneira muito, muito clara de que royalty é passageiro, e a gente vai aproveitar desses recursos para consolidar a cidade de Maricá como um polo industrial, consequentemente de serviços em decorrência dessas indústrias. Vamos investir muito em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente, junto de vocês da iniciativa privada, em parceria com o governo do Estado, a gente, para além do que hoje já está aqui consolidado em Maricá, a gente vai avançar ainda mais, e sempre muito atento a toda essa questão do gás, porque tem tudo para se transformar como um grande passaporte de desenvolvimento aí para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer a todos.
Obrigado, Sardinha. Mauro, suas considerações finais, por favor. Se é que ele está conosco. Estou aqui sim, estou aqui sim. Agradecer ao Cadu aí pela paciência de ter me ouvido junto com todos vocês. Eu sei que ficou difícil, mas, como eu disse, eu tive um compromisso que foi realmente inadiável aqui no Rio de Janeiro. E dizer que toda a sociedade civil organizada, a Corsa, nós que não somos operadores, nem estamos do lado do poder público, mas nós estamos no interregno disso, nós fazemos parte da cadeia de fornecedores de bens e serviços, que tem tudo para fazer com que esse setor pelo descomissionamento, né? E passando, inclusive, pelo desmantelamento. É uma cadeia imensa que tem nisso tudo. E, veja, Maricá está começando, é o pré-sal. Maricá é hoje o que já foi Macaé e o que já foi Rio de Janeiro em termos de arrecadação de participações governamentais. Igor falou, vamos aprender. E só se aprende realmente, mas fazendo lição aprendida, tendo humildade. Não estou dizendo que o Igor não tem, mas tendo humildade para ir lá e ver o que foi que aqui não deu certo. Que é só assim que a gente vai fazer com que esse recurso, que é finito e que já tem dias contados, por exemplo, em determinados países, para uma mudança, não é isso? Do fator energético para algo que seja ou biodegradável, não é isso? Ou naturalmente muito mais eficaz do que gasolina e diesel. Então, nós temos pressa. Nós temos pressa, mas temos de fazer bem feito. Obrigado a todos aí. Obrigado, Mauro. Daniel, por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer de novo ao pessoal da Rede PetroRio, ao Carlos Eduardo. Muito obrigado pelo convite. E parabenizar também o evento. E falar que a Secretaria está à disposição do setor privado, dos municípios. Todo mundo quiser vir conversar com a gente vai, como eu falei, a gente quer ser um ponto focal aqui dentro. Então, podem trazer os seus gargalos, podem trazer os seus problemas para a gente tentar resolver aqui dentro, que o governo está bem em prol do desenvolvimento, principalmente da parte de energia, usando gás. Igual eu disse, a gente quer trazer essas rotas para o Estado e queremos que o gás fique aqui. Então, muito obrigado a todos e gostaria de voltar a palavra ao Marcelo. Muito obrigado. Então, só pontuando aí o final desse painel, essa questão do gás, o gás é um combustível de transição, né? O petróleo vai acabar antes do gás, quer dizer, o petróleo vai ser uma matéria-prima secundária, mas o gás continua como combustível de transição. Por exemplo, os Estados Unidos reduziu suas emissões de gás de efeito estufa porque substituiu o carvão por gás, né? Se você bota um conjunto de termoelétricas de alta eficiência, gerando energia centralizada e eletrifica toda a frota, você vai reduzir as emissões de gás de efeito estufa, né? Porque a termoelétrica centralizada é muito mais eficiente do que um motor de combustão interna de um carro, né? Ou de um caminhão. Então, e também tem a questão do hidrogênio, etc, etc. Então, eu vejo assim que com muito otimismo, e esse alerta do Mauro em relação a esse ciclo econômico vivido por Macaé, que é um alerta importantíssimo aí para Maricá. Eu acho mas a gente está de olho, a gente vai aproveitar o gás, vai aproveitar o hidrogênio, vai aproveitar a energia renovável, e isso aí só vai criar emprego, não vai tirar emprego de ninguém, não.